Pessoal, eu vou gravar um áudio aqui com um vídeo aqui com algumas dicas para a primeira prova aí que tem nesse fim de semana. Então é o seguinte, a nossa prova tem 6 questões e as 6 questões são relativas ao bloco 1 e bloco 2, né? Tem uma questão com fatorial, né? Tipo essas questões aqui da primeira lista avaliativa, para simplificar a expressão, para resolver a equação. Então, tem uma questão que envolve o fatorial com esse tipo de situação, né, para simplificar expressões e resolver equações. São 2 letras lá, uma de cada uma dessas situações. Tem um exercício que é para resolver anagramas, né? Então, como na primeira lista avaliativa, por exemplo, você tem alguns exercícios dela que são de anagramas, né? Então, a gente montar anagrama trocando a ordem das letras, né? Então tem um exercício que é desse tipo. Tem um exercício que é de princípio multiplicativo, também como os exercícios que estão na primeira lista, exercícios do bloco 1, né? Então exercícios desse tipo aqui, envolvendo o princípio multiplicativo, né? Então vocês vão ver que as 3 primeiras questões são relativas à primeira lista avaliativa, né? As outras 3 questões, elas são de arranjo e combinação. Então, nessas outras 3 questões, vocês vão ter que fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão ter que identificar se o exercício trata de arranjo ou de combinação e depois fazer as contas. Esse já é o conteúdo da segunda lista avaliativa do bloco 2, né? Então, por exemplo, lá na segunda lista avaliativa tem esse exercício aqui. Se esse for um exercício da prova, primeiro vocês vão ter que identificar qual é o tipo de operação que vocês vão fazer, se é arranjo ou combinação. Nesse caso, por exemplo, como é número, formar número, por exemplo, formar número de 2 algarismos, formar número de 3 algarismos. Se eu formo o número com 1 e o 2, nessa ordem, eu formo o número 12. Se eu troco a ordem dos algarismos, o 2 e 1 já forma outro número que é o 21. Então, nesse caso aqui, quando eu troco a ordem, o resultado que eu chego é um resultado diferente. Isso quer dizer que a ordem é importante. Quando se troca a ordem, o resultado é diferente, a gente tem uma ideia de arranjo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é identificar se é arranjo ou combinação. Simplesmente escrever lá se é arranjo ou combinação e depois fazer as contas. Então, para identificar se é arranjo, vocês vão ter que perceber que a ordem é diferente, a ordem é importante. Ou seja, trocou a ordem, o resultado final é diferente, né? E também vai ter exercício de combinação, como esse aqui, por exemplo, que está falando de amigos que vão montar um trio, né? Também da segunda lista avaliativa, né? E aí eles colocam algumas condições aqui para que sejam formados trios. Mas vamos supor que você forma um trio com Pedro, Paulo e Luna. Se você trocar a ordem, colocar Luna, Paulo e Pedro, é o mesmo resultado. Você troca a ordem, mas é o mesmo trio. Ou seja, a ordem nesse caso não é importante, né? A ordem que os 3 vão ser relacionados, né? Imagina, vai começar o jogo, aí vai chamar o trio. Fala assim, Pedro, Paulo, Luna. Ou se chama Luna, Paulo e Pedro. É o mesmo trio. Não fez diferença nenhuma trocar a ordem. E quando você troca a ordem é o mesmo resultado, ou seja, quando a ordem não faz diferença, né? Não é importante, aí a gente tem uma ideia de combinação. Lá no arranjo, a gente multiplica as opções, sem dividir pela quantidade de termo. E na combinação, você multiplica a quantidade de opções dividindo pela quantidade de termo. Então, a prova é isso. São 6 questões, 3 questões envolvendo arranjo e combinação, onde vocês vão ter que identificar qual das operações vai ser utilizada e fazer as contas. Um exercício de anagrama, que ele troca da ordem das letras. Um exercício de princípio multiplicativo, né, onde vai ter uma situação, vocês vão multiplicar as possibilidades, e um exercício envolvendo fatorial. Então é isso, uma boa prova para vocês, até mais.